Quatro verdades sobre Satanás que não podemos ignorar. A primeira é que Satanás está presente desde o início dos tempos e ficará até o fim. O que muitos ainda não entenderam é que Satanás não é apenas uma figura vermelha com feições animalescas, com chifres e um tridente nas mãos, ou ainda um anjo negro com grandes asas e aparência assustadora. Ele é um ser antigo que possui poder espiritual real que é usado para atingir seus próprios objetivos perversos e egoístas. Ele é um ser que existe desde os primórdios dos tempos. Desde o início, ele despreza a criação de Deus, e principalmente aqueles que estabeleceram uma aliança com o Criador. Este ser trabalha para destruir a relação do ser humano com o Deus eterno e tenta provocar a destruição de toda a raça humana. Seu intuito está revelado nas Escrituras desde o Gênesis até o Apocalipse, bem como suas ações e sua luta contra os escolhidos de Deus. À medida que avançamos no conhecimento do mundo espiritual, é fundamental que tenhamos em mente algumas informações mais essenciais sobre este ser que é retratado por diversos nomes, porém sempre se apresentando como inimigo do Senhor e do seu povo. É um grande erro pensar em Deus e no diabo como inimigos que se opõem em igualdade de forças. Isso dá a Satanás muito mais crédito que ele realmente deveria ter. A razão para essa disparidade de poder e força que existe entre Deus e Satanás se dá pelo fato de Deus ser um criador infinito, enquanto Satanás não é criador de coisa alguma. Ele só sabe criar dor, sofrimento e morte. O segundo ponto importante é saber que Satanás é um ser criado e não é igual a Deus. Leia Ezequiel 28:15. Não importa quão astuto ou poderoso Satanás se torne, ele nunca será capaz de igualar forças com aquele que o criou. Isso ocorre porque Satanás foi formado pelo mesmo Deus que criou o universo. Nenhum ser angélico, seja caído ou justo, pode competir com o poder de Deus ou de Jesus, que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Se por um lado não devemos supervalorizar o poder de Satanás, por outro lado, dar pouca importância ao seu poder é um erro que pode ter consequências desastrosas. Mesmo que ele não seja mais forte do que Deus, ele é mais forte do que qualquer ser humano. Então a Bíblia nos mostra que desde o início dos tempos, Satanás tem planejado atos terríveis. Ele é um excelente manipulador, bem como um mentiroso habilidoso e possui um poder incomparável a qualquer ser humano. Qual o real poder de Satanás para agir nesse mundo é difícil saber. Algumas linhas teológicas acreditam que Deus criou Satanás como um anjo, mas ele se rebelou contra a autoridade do Criador, foi expulso da presença de Deus e tornou-se o governante de um reino habitado por anjos e espíritos que se aliaram a ele, conhecidos como demônios. Seu poder tanto no reino celestial quanto na terra é grande e não deve ser subestimado. Embora Satanás e suas forças sejam inimigos poderosos, Jesus esmagou o poder e o domínio de Satanás cumprindo uma profecia que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3:15. Neste texto, acredita-se que o descendente da mulher, que no caso seria Jesus, esmagaria ou feriria a cabeça da serpente. Essa vitória foi conquistada na cruz através da crucificação e ressurreição de Cristo. O príncipe deste mundo agora está condenado e Jesus um dia destruirá completamente o poder de Satanás e purificará a criação. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Segundo Pedro 3:10. Jesus nos dá a certeza de que o governante deste mundo foi julgado e condenado. Portanto, o poder de Satanás nos reinos da terra e nas regiões celestiais tem prazo de validade. No livro de Jó encontramos informações que dão a entender que Satanás tem um certo acesso à presença de Deus.
Em Jó 1, 6 a 12, Satanás se apresenta a Deus por 2 vezes e declara que ele tem andado pela terra a passear e a rodear por ela. O Senhor pergunta se ele viu seu servo Jó por lá, e o próprio Deus dá testemunho da vida piedosa e reta de Jó. Porém, Satanás contesta a afirmação de Deus, acusando Jó de falta de sinceridade na sua vida de retidão. Ele afirma que Jó só servia a Deus porque o Senhor o cobriu de bens, ou seja, era o favorecimento de Deus que gerava a sinceridade e o amor de Jó. Deus concede a Satanás permissão para afetar os bens e a família de Jó e depois até a saúde dele. Porém, Satanás não consegue quebrar a fidelidade de Jó. Mas a atuação dele na vida de Jó demonstra que Satanás realiza o mal e causa danos na terra, agindo para causar todo tipo de mal à vida dos seres humanos. Essa passagem é importante porque mostra o acesso de Satanás ao reino espiritual. Ele é capaz de acusar o povo de Deus na presença do próprio Deus. Vemos, no entanto, que Satanás é impedido de liberar toda a sua ira, porque ele ainda é um ser criado e, consequentemente, está sujeito ao Criador e está sujeito a Deus. E, portanto, seu poder é restringido. Se fosse por sua vontade, com toda certeza ele teria acabado com a vida de Jó, mas só pôde ir até onde Deus permitiu. As primeiras ações de Satanás são vistas no Jardim do Éden, desde que ele tentou Eva e conseguiu êxito, levando também Adão a pecar, causando a maldição da terra e a expulsão dos dois do Jardim do Éden. Desde esse dia iniciou-se uma guerra contra a criação do Senhor. O problema é que esta é uma guerra da qual a maioria dos homens não é capaz de se defender, visto que os ataques procedem do mundo espiritual e a maioria nem se dá conta de que essa batalha existe. Satanás foi mencionado por Jesus como o príncipe ou o governante desse mundo em João 14:30. Ele é o adversário de Deus em Mateus 13 e faz todo o possível para tentar indivíduos e grupos maiores de pessoas e levá-los a pecar contra Deus em Lucas 22:31. Satanás também engana o mundo todo usando diversas estratégias, como apelar para o orgulho do homem, interromper a pregação da verdade e infiltrar na igreja falsos crentes ou falsos cristãos. Está lá em 1 Timóteo 3:6. A Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. 1 João 5:19. Devemos ser autocontrolados e vigilantes, pois de acordo com a palavra de Deus, Satanás é um assassino. Ele também é retratado na forma de serpente e dragão, promovendo doutrinas falsas e buscando manter os incrédulos em cativeiro espiritual. João 8:44 e 2 Coríntios 4:4. Há muitas coisas reveladas sobre Satanás na Bíblia, mas também é crucial esclarecer o que não é dito sobre ele. Existem muitos equívocos sobre o diabo. Muitas pessoas acreditam que Satanás pode fazer o que quiser, estar em todos os lugares ao mesmo tempo e que ele não é um ser pessoal, mas apenas uma força do mal. Outros acreditam que ele tem poder absoluto. Todas essas perspectivas são falsas e não são respaldadas pela Bíblia. Primeiro devemos saber que no judaísmo antigo, Satanás era visto como um agente de Deus para provar os seres humanos. Não era visto como um ser capaz de fazer oposição a Deus ou desafiar as ordens do Deus eterno. A visão atual que existe foi se desenvolvendo à medida que as ações de Satanás iam sendo reveladas e também devido ao contato com a visão existente em outros povos. Jesus trouxe também muitas informações sobre Satanás que não existem no que nós chamamos de Velho Testamento. Em terceiro lugar, precisamos saber que Satanás não governa o inferno. O inferno foi criado como punição para Satanás e seus demônios. Vemos isso lá em Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Sem contar que no hebraico original a palavra que define inferno, ela é traduzida, na verdade, deveria ter sido traduzida como sepultura. De acordo com a Bíblia, Satanás pode ter acesso às regiões celestiais e
percorrer a terra. Portanto, ele não vive necessariamente no inferno, como nós vimos lá em Jó. Também é importante observar que o diabo só pode fazer o que Deus permite, ou seja, ele só pode trabalhar dentro da permissão de Deus. E em quarto lugar, precisamos saber que Satanás não é onipresente, mas sim ele supervisiona uma ordem de demônios que é chamado na Bíblia de as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 6,12. Ele usa essa rede para tentar e enganar as pessoas. Além de desempenhar o papel de tentador, Satanás também age como acusador de nossos irmãos. Tem prazer em enumerar todas as transgressões cometidas pelos servos de Deus. No entanto, temos um advogado diante do Pai, que intercede por nós, derrotando as acusações do maligno. Jesus é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados e se tornou nosso sumo sacerdote. 1 João 2:1-2. Por causa da vida justa de Jesus, sua morte na cruz pelos nossos pecados e sua ressurreição, os cristãos podem ter a certeza da salvação e da vida eterna. Efésios 2:8-9. Satanás é descrito como o Deus deste século, e ele tem domínio sobre o mundo e os seus sistemas, mas sua autoridade não durará para sempre. Está lá em 1 João 5,19 e Evangelho de João 12:31. A existência de Satanás é claramente revelada em toda a Bíblia. É importante buscar a verdade sobre ele e outros assuntos na própria palavra de Deus, em vez de confiar em fontes não verificadas, teorias da conspiração ou em filmes e histórias fantasiosas de Hollywood. Não precisamos ter medo de Satanás, porque seu poder é infinitamente inferior ao de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina a não sermos ingênuos em nossa batalha espiritual. A chave é nos rendermos a Deus. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Devemos resistir ao diabo, porque Cristo já venceu a batalha contra Satanás. Sabendo que a antiga serpente, no tempo determinado pelo Senhor, enfrentará o julgamento eterno e o mundo ficará livre de todo o mal que pesa sobre ele definitivamente. Apocalipse 19:20. Existe muito a ser dito e outros textos que falam do adversário das nossas almas, porém paramos por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Um abraço a todos e, se Deus permitir, até um próximo vídeo.